Olá, empreendedora! Seja bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, também líder fundadora da comunidade Curitibana Business. E hoje, nesse episódio, estamos aqui com a Jaqueline Moore, que é fisioterapeuta, consteladora familiar e também uma das nossas embaixadoras da comunidade. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Ana, com você, Lu, e com essa comunidade incrível que é o Curitibana Business. Muito obrigada. A Jaqueline é especializada em constelação, principalmente na parte de carreiras e finanças. Ela vai contar um pouco pra gente como isso influencia na nossa vida, nos nossos negócios. Vai falar também um pouco de como ela trabalha, como é o trabalho dela. Mas a gente sempre pede para as nossas empreendedoras trazerem um objeto, algo que represente você nesse momento, e eu vi que você trouxe algumas coisas aqui, então eu vou pedir para você se apresentar melhor, por favor, e falar dos seus objetos. Ok. Então, a minha formação é em fisioterapia, atuei como fisioterapeuta por 15 anos e decidi fazer essa transição para as constelações familiares, porque foi aonde eu fiz a minha transformação pessoal, e hoje eu ajudo outras mulheres a se transformar também. Então, eu trouxe aqui para representar, que são os bonecos de constelação familiar, que representam, então, essa parte da minha carreira. É uma ferramenta que eu utilizo para ajudar os meus clientes, as minhas clientes com a constelação. Atualmente eu sou especialista na parte de carreira e de finanças, que foi a minha cura. Então, a partir da minha transformação, hoje eu ajudo outras mulheres a se transformar também. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho dessas ferramentas e da minha história. Que legal. Essas pecinhas são como pessoas? São representatividade de pessoas? Isso. Então, aqui, por exemplo, ó, representa um ancestral. Né? A cor não influencia, né? Mas a representação mesmo é um ancestral. Depois, nós temos os nossos avós, a mãe e o pai. E a cliente, né? Quando vem constelar. E aí a gente observa no campo, né? O que está acontecendo com as dinâmicas ocultas lá no inconsciente da pessoa, que muitas vezes está bloqueando a pessoa, a parte da carreira, a parte das finanças, né? Não sei se eu já posso entrar nesse tema. Pode? Pode. Então, assim, muitas pessoas, e foi o meu caso também, sente que tem um potencial incrível, né? E fala assim, nossa, eu sinto que eu tenho um potencial, mas ao mesmo tempo eu me sinto travada. Ou com vergonha, ou a pessoa sente que tem medo de avançar. E era o que acontecia comigo na época quando eu era fisioterapeuta. Então, eu tinha um estúdio de pilates, né? E já estava assim com 2 estúdios. E, de repente, eu comecei a ter crise de pânico. E eu falei assim, não, isso daqui não é para mim. E eu fui sentindo uma resistência ao meu crescimento. E eu Aquela falei, fase que você está em pleno desenvolvimento. exatamente, um sucesso, assim. Já estava abrindo quase 3ª clínica, com pessoas trabalhando, colaboradores. E aí eu parei. Eu falei assim, não, acho que não é isso. E aí eu peguei e vendi as clínicas. E daí depois eu falei assim, nossa, o que eu fiz? Será que era isso mesmo? E aí eu fui buscar a constelação por indicação de uma pessoa para entender essa dinâmica que eu fiz. E aí lá, através da constelação, eu percebi que eu estava numa lealdade invisível, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser empreendedora. E a constelação, quais que são as dinâmicas aqui do sistema familiar? A gente quer muito pertencer ao nosso sistema. Então, quando a gente começa a ser diferente desse sistema, é como se a nossa alma falasse assim, olha, você não pode ir mais. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu paralisei todos os meus projetos e eu voltei para cá para me sentir pertencida ao meu sistema familiar. Aí, através da constelação, que eu tomei consciência disso. E aí eu tive que recomeçar uma nova história, um novo empreendimento. E daí que eu falei assim, então vou aproveitar que a constelação me transformou. Eu vou me formar, né? Eu sou formada desde 2019 com a constelação. E aí eu vim para essa área para me curar primeiro, né? Dessas lealdades invisíveis. E a partir disso, então, ajudar outras pessoas a desenvolver sua carreira e também a parte financeira, né? Que ótimo, a gente ouve isso, né? Parece uma coisa... Eu confesso para você, quando eu ouvi a primeira vez assim, negócios sistêmicos, né? Como fazer constelação no seu negócio me pareceu uma coisa meio
mística demais, vou te falar, essa é a palavra. Mas em algum momento ela faz sentido e a gente começa a perceber o quanto essa ancestralidade, o quanto as influências familiares afetam na nossa formação como indivíduo, obviamente, mas principalmente nos nossos negócios. E eu vejo hoje como, que nem você falou, uma nova ferramenta, seja no processo de cura realmente, ou seja num processo de descobrimento. É dessa maneira que você age para a empreendedora? Geralmente a pessoa chega com uma queixa, né? Então, por exemplo, constelação de empresa. Então, a pessoa, cliente minha, tem uma escola e ela falou assim, quero constelar porque a gente está com problema na coordenação, a gente está com problema nos professores e com os pais dos alunos. E o que acontece? A constelação, ela traz 3 leis do amor. Ordens do amor, que está regendo todos nós sem que a gente tenha consciência. Ela está acontecendo igual a lei da gravidade. Estamos sendo influenciados. Quando nós desequilibramos essas ordens, então vem sintoma, vem problema nas relações. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar na constelação familiar, por isso que também é uma técnica, né? Eu gosto de falar que também é uma técnica, não só um fenômeno, né? Porque a gente vai olhar aonde que estão esses desequilíbrios na parte do negócio ou da carreira da pessoa. E nesse caso, as fundadoras da escola, elas estavam fora de hierarquia que a gente fala. Então, como fundador, quem vem depois é menor. Então, os professores são menores. E no caso delas, estava assim, ó, os professores se achando dono da escola, fazendo o que eles queriam, e ela sendo submissa. Tanto que tinha um professor que estava sentando na cadeira lá da fundadora. Eu falei assim, não, tá tudo fora de ordem. E se continuar assim, vai ter problema com os pais, problema com os professores, problemas com dívida. Então, o que a gente fez? A gente reposicionou elas como diretoras, fundadoras, e quem vem depois precisa respeitar essa hierarquia. Se a pessoa não respeita, sinto muito, manda embora. Entendeu? Sim. Então, só que isso é tão antigo, eu gosto de falar para os meus pacientes, clientes, né? Isso é tão antigo que antigamente, né, tinha aquele ditado popular, quando o burro mais velho fala, o burro mais novo baixa a cabeça. Então, é um ditado popular, mas é a hierarquia. Realidade, né? Precisa ser respeitada. E aí, se dentro de uma instituição não existe essa hierarquia, vamos supor vocês, né, que são fundadoras da Curitibana. Se vem alguém e tenta colocar ordem, vocês têm que se posicionar. Sim. Porque senão troca a ordem ali, vocês perdem força dentro do negócio. Isso vale para a empresa, isso vale para a carreira profissional, isso vale para as relações amorosas e, claro, dentro da família. Então, o pai e a mãe são maiores e os filhos são menores. Muitas crianças ficam doentes porque inverte essa ordem. Pegando um pouquinho da parte sistêmica familiar, né? Sim. Então, muitas crianças adoecem porque se colocam no lugar de pais e os pais não enxergam essa dinâmica, porque é oculta. Então, precisa vir constelar, colocar a ordem para que a vida volte a ter um reequilíbrio. Bem resumidamente, o que a constelação faz? Ela reequilibra aquilo que se desorganizou por alguma razão. Então, resumidamente, né, bem assim, superficial, é isso que acontece. Mas ajuda como um processo terapêutico também. Também ajuda. Traz essa questão de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, traz essas reflexões, né? Porque acho difícil uma família hoje em dia que não tem algum conflito. Bem difícil, bem difícil. A gente sempre vai acabar olhando para a família. Porque se a pessoa lá na empresa ela tá com problema de hierarquia, ela tá com problema de hierarquia lá com o sistema dela. Então, é uma pessoa que muitas vezes não respeita o pai, não respeita a mãe. Tem problema na relação ainda com pai e mãe. Então, a gente reorganiza lá primeiro esse sistema básico, que é a raiz, né? Por isso que ali na logo tem a árvore, né? Então, primeiro a gente precisa respeitar as raízes. Se essa raiz ela tá em desequilíbrio, não dá bons frutos. Né? Então, isso vale para as relações e para os negócios. Ela acaba sendo terapêutica porque, por exemplo, se você tem um problema na sua empresa, você não fica ansiosa? Com certeza. Não tira o teu sono? Não tem gastrite? E por aí vai. Afeta a tua saúde mental, afeta a tua saúde física. As relações, começa a brigar com o marido, começa a brigar com o filho. Então, o que acontece? Quando você vai trazendo um reequilíbrio, naturalmente você vai se sentindo melhor. Então, traz tanto a ordem para dentro do negócio quanto um bem-estar. E eu indico para todo mundo, claro, né? E como que a constelação ela é usada para a questão das finanças? Das finanças, legal. Amo, eu falo assim que é a minha expertise, né? Estudei muito sobre isso. O
que acontece? Lá no nosso sistema familiar, a gente aprendeu com eles a lidar com o dinheiro. Então, quando a gente vai falar mais nessa dinâmica financeira, a gente aprendeu ali naquela primeira base sistêmica, como que o pai e a mãe lidavam com o dinheiro. É a forma como a gente aprendeu também. Então, por exemplo, eu já acessei sistemas que para dentro do sistema o dinheiro é sujo. Então, quando a pessoa ela vem com um sintoma assim, nossa, o dinheiro não para nas minhas mãos. Ele vem, mas ao mesmo tempo que vem, vai embora. Então, quando a gente vai olhar lá nas crenças do sistema dessa pessoa, qual que estava a crença lá? Dinheiro é sujo. Então, se o dinheiro é sujo, ele não pode ficar comigo. Tem que logo ganhar e logo gastar. Então, o que a gente faz? A gente faz uma liberação sistêmica com essa família. Se veio da mãe, libera com a mãe. Se veio da parte do pai, libera com o pai. E aí a pessoa ela vai ter que trabalhar novas crenças e novos comportamentos. Por que hoje eu trabalho com mentoria sistêmica? Porque não adianta a pessoa só fazer a constelação. Ela precisa mudar o comportamento dela e as crenças dela. Então, é assim que a gente identifica. A parte do dinheiro vem ali de como a gente aprendeu com os pais e os ancestrais. Então, tem muito também questão que eu sempre olho para o nosso sistema indígena, né? Porque os índios não sabiam lidar, né, com a parte financeira. E como a maioria de nós brasileiros tem esse DNA, a gente acaba repulsando uma parte do dinheiro. Isso se chama lealdade invisível. Aí quando a gente vai ver, tá lá. Esses dias eu tive um caso, acho que é interessante colocar nessa pergunta. Uma fisioterapeuta também veio para trabalhar a questão com o dinheiro. E daí ela falou assim, já que eu não consigo subir o valor da minha sessão. Daí ela queria identificar através do sistêmico. E aí, quando a gente viu, a parte sistêmica da família dela tinha escravos, né? E a avó dela era escrava, tipo, muito perto, né? Então, avó, mãe e a filha, muito pertinho. Então, geralmente, a gente é muito leal ali, a mãe, os avós, né? Dentro dessa dinâmica. E aí, a avó, ela só trabalhava para se manter ali na casa da família. A necessidade, então, a necessidade. Né? Aquilo que você entra num sistema... Eu vejo isso na minha família muito porque a gente é do agro, na verdade é imigrante. E eu acho que na parte de imigração isso pega um pouco mais, né? Porque são pessoas que fugiram de uma origem, Sim. tiveram que se reconstruir aqui. E eu vejo na minha linhagem de descendência, né? Essa questão de um pouco de dificuldade com o dinheiro. Quem realmente prosperou, quem realmente conseguiu. Porque isso vem na memória celular. E aí a gente repete comportamentos e emoções. Quando a gente começa a ganhar mais do que esses pais e ancestrais, aí vem um medo oculto e a pessoa começa a ter medo de fazer dinheiro. E era isso que ela começou a identificar, que ela não conseguia subir. Ela falava que quando ela ia falar que era 200 e pouco a sessão, ela tinha taquicardia. Ela já achava muito, né? Ela tinha taquicardia. E aí a gente identificou que essa ancestral, ela só trabalhava para se manter na vida, ela não recebia um salário. Então, inconscientemente, estava assim, não, você não pode receber mais do que isso, porque você já recebe o suficiente. Então, a gente faz todo um trabalho ali de liberação com essa ancestral. E aí, a gente precisa, como eu disse, trabalhar novas crenças e novos comportamentos. Então, por mais que ela sinta medo na hora de cobrar, agora ela tem consciência. E a partir da consciência, ela consegue mudar, porque, opa, eu já entendi, isso não é meu e eu posso fazer diferente. Então, ela vai lá e mesmo com um pouco de medo e ansiedade, ela fala, né, agora o valor é esse e tem já gente começando a fechar o valor atual. Então, esse é o poder também da constelação, trazer luz para a consciência para fazer a mudança, né, necessária. Jaque, vamos falar da carreira agora, como a constelação influencia na carreira, né? Você estava falando desse sistema que a pessoa está inserido e toda vez que eu penso sobre isso, não tem como eu trago isso para minha realidade. Eu estava te falando, né, da minha ancestralidade que vem do agro, vem fugitivo de uma guerra, por uma oportunidade num outro país. E eu vejo que esse padrão se replica ali dentro e nesse momento, né, não sei se virada de século, a gente fala cada vez mais sobre propósito, sobre transição de carreira, algo que talvez no século passado era meio impensável, porque nós somos de uma geração, imagino que as três aqui, que é aquela, você estuda, se forma, você faz um plano de carreira, você vai crescer ali dentro, você vai ascender assim que você continua. E de repente a gente chega lá nos nossos quase 40, né, e dá aquele baque, fala, meu Deus, não era isso que eu queria, será que é isso que eu quero?
Como que a constelação, né? Como a familiar ou a sistêmica vem trazer para a gente esse esclarecimento, né? Ou pelo menos esse norte relacionado à carreira? Perfeito. Eu vou trazer uma visão que tem a parte sistêmica, mas também uma visão da Jaqueline por ter feito essa transição, né? Então, primeiro, dentro do sistêmico, o que a gente entende de trabalho? Que a profissão é o servir. Então, a gente aprendeu com o pai e com a mãe servir. A forma como eles serviram profissionalmente ou dentro de casa, como eles serviram o filho, a gente vai para o mundo servir também. Certo. Então, para o sistêmico, o trabalho é o servir. Então, a gente não olha muito para essa coisa de propósito, de missão, é o servir. Porque é digno, todo mundo é digno de dar e de receber. Então, se eu presto um serviço para você, não importa o que é, se eu vou lavar o teu tênis, a tua roupa, e você está precisando disso e você me paga. Então, isso é o trabalho, isso é a visão sistêmica. Só que dentro da minha questão de que eu fui estudando mais profundamente o desenvolvimento pessoal, eu gosto de trazer 3 conceitos, né? Então, um conceito é assim, o trabalho por sobrevivência. Sim. Então, eu preciso trabalhar porque eu tenho as minhas necessidades físicas. Depois, é por sonho, por desejo. Eu quero ganhar mais, então, sei lá, eu vou me formar em fisioterapia, porque eu sei que eu vou ganhar mais, vou ter uma profissão, posso abrir uma clínica e vou lá e faço fisioterapia. E tem aquela que é o propósito de alma. Então, que a pessoa, ela tem realmente uma missão, que ela vem nessa jornada. Eu tenho um mapa que eu desenvolvi, eu tenho que, né, dentro do meu desenvolvimento, eu desenvolvi um mapa que eu chamo de mapa arquetípico da alma. E através desse mapa, a gente consegue descobrir a missão de alma, que daí é o propósito mesmo. Então, é uma ferramenta que você traz na sua mentoria para observar. Isso, que daí, esse nível de alma, ele já é mais espiritual mesmo. Né? Então, por isso que a gente nasce em tal dia, tal horário, com tal signo, com tal arquétipo, porque daí é uma missão de alma. E aí muitas pessoas não se realizam profissionalmente, por mais que se forme. Por exemplo, eu fiz graduação em Direito, mas estou insatisfeita por mais que eu ganhe bem. Aí é porque a alma tá cutucando. Eu falo assim, não, tua alma tá cutucando. Hoje mesmo eu acabei, antes de vir para cá, me atrasei até, porque eu tava fechando uma mentoria. Ela trouxe justamente isso. Ela falou assim, Jaque, eu trabalho na parte médica, né, em hospital. Por muitos anos eu amei isso, mas agora eu sinto que não tem mais propósito. E eu sinto que a minha alma tá me cutucando. Daí eu falei assim, mas é isso. Então a gente vai sentir em algum momento da nossa vida essa vontade de transformar, mas daí é a nível de alma mesmo. Então por isso que eu digo que tem esses 3 caminhos. Tem gente que vai ficar no primeiro degrau e tá tudo bem. Que assim, vou trabalhar só por sobrevivência. Tem gente que vai ficar no segundo degrau, me formei, sei lá, em direito, agora vou ser advogado e tá bom assim. E tem gente que não, que vai sentir aquela chamado da alma e vai começar a cutucar, e aí a pessoa ela vai buscar por transformação, autoconhecimento, que daí são os mapas, o mapa astral, o mapa arquetípico da alma, porque daí é uma coisa mais que eu falo que não é nem para deixar nessa vida, é um legado mais lá do espiritual mesmo. E é engraçado que hoje em dia que a gente escuta muito mais falar sobre isso, né? Por exemplo, a minha mãe trabalhou 40 anos como professora, 40 anos na mesma escola, ela, até eu falo que é uma questão de falta de conhecimento, de se autoconhecer, né? Porque se ela teve uma outra vontade, não, eu não posso sair porque eu também tenho que pagar minhas contas, eu tenho meus filhos, eu tenho... são tantas questões, e hoje em dia eu vejo que as pessoas elas estão em outras buscas, né? Tipo, eu sou formada em turismo, trabalhei um tempo com turismo, daí eu fui trabalhar no banco para ganhar mais mesmo, tipo, foi essa a razão. Depois estudei um monte, fiz mestrado, fiz tanta coisa, então eu vejo assim que eu sou uma pessoa que eu sempre escutei muito o meu coração, assim, fala, você não me pertence mais a esse lugar. E é muito engraçado isso, né? Que antigamente a gente não via que as pessoas faziam tantas transições. E se tentasse fazer, era totalmente podado, né? Sim. E aí, isso é importante que você fala, Ana, porque
pode ter ligação com o sistêmico, porque ela quer ser leal ao sistema, entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse respeitar a lealdade do meu sistema, era para eu ser farmacêutica. E meu pai falou, você vai fazer farmácia, aí você vai abrir uma farmácia. Então, a sementinha sempre foi essa, né? Eu falei assim, aí eu comecei a trabalhar em farmácia uma época, né? Antes de me formar em fisioterapia, eu falei assim, eu não quero trabalhar em farmácia, não. Ficar o dia inteiro amassando lajota, isso não é para mim. Daí eu acabei me formando em fisioterapia. Fiquei 15 anos, mas me vi amassando lajota, né? Porque eu trabalhava no estúdio das 7h30 da manhã às 10 da noite. E acho que também tem a questão da lealdade, mas foi o momento que a minha alma começou a me cutucar mesmo, entendeu? Existe uma pressão familiar também com relação à carreira, né? Existe. Talvez hoje tenhamos um esclarecimento melhor, mas eu vejo que familiarmente falando existe uma pressão, né? Aquele espelhamento que um pai ou uma mãe às vezes deseja para um filho e acaba colocando isso neles. E às vezes os filhos, para não magoarem, aceitam aquilo e daí chegam numa fase adulta da vida e se deparam com aquilo e falam, nossa, mas não era isso que eu queria fazer, né? Sim. Eu adoro, só citando uma coisa rápida, eu adoro um filme chamado Forrest Gump. Não sei se você já assistiu. Sim. Porque ele é autista, né? Ele tem esse nível e ele faz tudo aquilo que mandam para ele. Né? Então, você tem que ir pro exército, você tem que se alistar, você tem que correr, você tem que jogar ping-pong e ele faz. Porém, no final da vida, ele decidiu, mesmo rico, né? Eles transitam, contam que ele criou a Apple, era acionista, enfim, acionista da Apple, pescava camarão, porque ele prometeu para um amigo que ia fazer isso, mas ele decide que ele quer cortar grama. E é isso que ele vai fazer, independente de qualquer coisa. E aí, a partir daquilo, a gente começa a ter uns insights. Fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que a gente quer ir buscar esses esclarecimentos? Que não é uma grande realidade. Você estava falando do sistema, né, da questão do serviço, do servir, como é importante isso. Porém, nós somos um país de origem escravagista, né? Onde o servir era um trabalho escravo. Então, eu imagino que essa ferida, digamos assim, né, ele está sistêmico dentro do nosso contexto como nação. Então, a gente vê muito isso. E por muito tempo não se falava sobre isso, né? Quando você ia pensar assim, nossa, eu vou constelar porque eu não estou indo bem na minha carreira, ou quando começaram a abrir as portas da constelação, porque senão você ia para análise quando possível, psicologia, alguma coisa assim, né? Sim. E isso que você falou dos escravos é extremamente importante, porque a pessoa, ela sente que ela tem o potencial. E ela fala assim, mas parece que alguma coisa me prende, eu me sinto amarrada, é assim que as pessoas falam. Só que quando a gente vai ver, realmente ela tá lá, ó. Por exemplo, aqui, não sei se vai aparecer ali, mas a profissão tá aqui. Geralmente a profissão, os nossos sonhos ficam na frente, que é onde fica a vida, né? Então a vida, ela acontece no futuro, no presente e no futuro. E muitas vezes a pessoa, ela tá nessa dinâmica, olhando para trás. E quando a pessoa olha para trás, ela tá olhando para toda essa dor, esse sofrimento. E aí ela se identifica com essa dor, daí muitas pessoas não se permitem ser felizes quando teve muita dor, muito sofrimento aqui. Então até Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele fala assim, o maior medo do ser humano é o medo de ser feliz. Olha que louco isso. E é o que a gente mais busca, né? Eu tô em busca da minha felicidade. Eu quero mudar de carreira porque essa carreira não me faz mais feliz. E a pessoa começa uma busca e ela não acha aquilo e sente aquele vazio. E muitas vezes o problema está aqui, que ela está olhando demais para esse sistema de dor. E o que a gente vai fazer na constelação? A gente vai deixar o destino deles com eles. Então, por mais que foi difícil, eles abriram o caminho. Então, a gente não pode ter dó, não pode ter pena. Por quê? Foi assim. Então, na constelação a gente sempre fala, aceita tudo como foi, não dá para mudar mais, né? E aí, a pessoa ela tem que fazer esse movimento, ó, de ir para a vida. Então, na constelação, a gente sempre vai direcionar o cliente para seguir na vida. Porque se ele olhar para trás, ela olhar para trás, se emaranha com isso daqui, ó, e aí não vai. Por isso que a pessoa fala, sinto que tô presa, sinto que tô amarrada. E eu sempre falo assim, não adianta só fazer a constelação, gente. Vocês têm que mudar o comportamento e as crenças. Porque quando vê, você já tá lá no comportamento de novo. Por exemplo, vai na casa da mãe e do pai. Tá lá porque no é o padrão, né, que tá dentro da gente, tá no DNA, aquilo que você falou. E sair, às vezes, dessa área de conforto, entre aspas, é muito difícil. Sim, e sabe que muitas pessoas não buscam essa mudança porque tem medo. Ah, mas eu não vou mais poder ir na casa da minha mãe e do meu pai porque o comportamento deles é assim. Então, muitas vezes vai ter que se afastar um pouquinho.
entendeu? Ou olhar de uma outra maneira, respeitar aquilo, sim, né? Mas precisa mudar o comportamento. E o ambiente faz com que a gente se comporte daquela maneira. Então, é natural quando a gente quer buscar a tal da felicidade, é natural quando a gente quer mais sucesso, mais dinheiro, é natural a gente se afastar um pouco. Mas isso não significa excluir. É tipo assim, né? Eu vou lá um final de semana, mas não estar sempre ali, porque senão você volta no mesmo padrão de crença, de comportamento. E se você quer mudar, você vai ter que criar uma certa distância confortável, né? Então, a gente vê bastante essa dinâmica aí nos campos de constelação. E para você, empreendedora, que está ouvindo, né? Para você, mulher, e está fazendo sentido tudo isso que a Jaqueline está falando, nós temos a nossa plataforma curitibanabusiness.com.br, na qual lá dentro você consegue acessar, inclusive, uma mentoria da Jaqueline falando sobre constelação sistêmica para o seu negócio, ou localizar a gente nas redes sociais, nosso Instagram Curitibana Business, e a gente também tem um canal no YouTube Curitibana Business. Mas já que eu quero trazer uma outra coisa agora. Constelação, ela é uma ferramenta nova, né? A gente tem ouvido falar recentemente e, claro, como tudo que é novidade, vem tabus e preconceitos juntos. Primeiro que eu já ouvi falar em várias formas de constelação e eu vou te pedir, eu não sei se são formas, se eu estou identificando errado, mas, por exemplo, eu já ouvi falar com cavalos, eu já ouvi falar na água, com pessoas, eu vi agora que você trouxe uns bonequinhos, eu queria que você explicasse isso. E também, se eventualmente essa empreendedora está ouvindo, mas tem algum medo, algum preconceito, porque ela identificou aquilo que você falou, fez sentido, ela se sente, sente que está presa, né? Que ela está assim. O que você falaria para ela? Como é que isso funciona? Como age? O que a gente tem de dados, né, de estudos relacionados a isso? De que maneira que isso pode ajudar a gente? Você podia esclarecer também? Sim, claro. Bom, então, vamos ouvir a história da constelação, né? Porque a história da constelação é assim, quem trouxe esse nome, que na verdade é reposicionamento familiar. Aí na tradução ficou constelação familiar aqui no Brasil. Mas é reposicionamento. Então, só de você pensar reposicionamento, o que você lembra? Algo está fora de ordem, então vamos colocar ordem aqui. Então, quem trouxe o reposicionamento familiar foi Bert Hellinger, um alemão. E ele era missionário na época, alguns anos atrás, se não me engano, acho que uns 90, 100 anos atrás. E ele, como missionário, foi fazer um trabalho na África do Sul. E ele ficou por 16 anos lá na África. E ele começou a observar certos comportamentos daquelas tribos e eles faziam alguns rituais. Então, o que eles perceberam? Um ritual que eles faziam, né? Que é um ritual xamânico. E para quem, por mais que o nome seja meio assustador, xamanismo, gente, é a cura da alma. Olha que lindo. Só que tem gente que leva totalmente, assim, para um outro lado da palavra, né? Então, é a cura da alma. É um ancestral, né? Que ele tem uma ligação espiritual, né, mais forte, e ele usa esse poder, né, espiritual para ajudar na cura. Então, muitas vezes ele vai receitar, por exemplo, uma planta, um ritual para trazer cura para aquela família. Então, lá na África do Sul, eles faziam esses rituais xamânicos. Então, por exemplo, se tinha uma criança doente dentro da família, o que eles faziam? Eles pegavam aquela criança, colocavam no centro de um círculo e começavam a falar assim, eu vejo você. Olha que lindo. Eu vejo você. Você vejo me lembrou você. Agora, minha avó me levando em benzedeira. Então. Isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. Sim. Tem a ver com a nossa fé, não é verdade? Eu fico toda arrepiada aqui. Porque assim, cada cultura tem a sua fé. E o xamanismo nada mais é do que uma maneira de buscar essa fé e essa cura, né? Também para o espírito. Exatamente. Porque antigamente tinha médico, tinha tecnologia. Não. Como que era feito as curas? Como que sabia que aquele chazinho que ia curar a dor de barriga do neném, entende? Então, na verdade, é uma coisa ancestral, né? Tanto que o princípio é ancestral, a gente vai se curar com a ancestralidade. E aí, Bert Hellinger, ele estudou, ele observou por 16 anos esses comportamentos. E aí, ele, dentro dessas observações, depois estudando filosofia, psicanálise, Gestalt, que são terapias, aí ele começou a fazer os grupos na época nem chamava de grupo de constelação, mas ele começou a trazer grupos para entender justamente as dinâmicas doentias do inconsciente. E aí que ele foi percebendo que existia um padrão ali que ia se formando, as pessoas iam se formando através de uma consciência energética, né, que ele chama de movimento do espírito.
né? Então, todos nós temos essa influência em nós, que é o nosso espírito mesmo. Nós somos corpo, mente e espírito. Então, essa influência do espírito trazia a ordem de novo para dentro daquele sistema. E as crianças começavam a se curar, e os casais começavam a melhorar as relações, e quem se sentia fracassado começava a melhorar na profissão, na carreira. E aí, então, ele começou a formar os grupos de constelação. Aí, quando veio para o Brasil, a constelação sempre foi feita com pessoas. Aí, quando veio no Brasil, daí, se eu não me engano, acho que era um médico. Não, se eu não me engano, ele era um médico e começou a fazer os grupos de constelação. Aí, um dia, ele foi constelar e só apareceu uma pessoa. Então, não tem como você constelar em grupo com uma pessoa. Então, o que ele fez? Ele foi lá, pegou os bonequinhos de Playmobil do filho e falou assim, tá, então agora a gente vai representar aqui com o boneco. E aí surgiu a constelação com bonecos. Legal, né? Então, eu acho assim, que as coisas elas vão se apresentando conforme a necessidade. Eu penso dessa forma. Por isso que daí surgiu a com bonecos. Depois, com o movimento na água. O movimento na água já é indígena, ancestral. Sim. Era um ritual que os nossos ancestrais faziam. Por isso que daí trouxe a constelação na água. E, gente, eu acho incrível. Eu gosto muito de fazer a constelação na água também, porque a gente não tem a influência, assim... Pro bonequinho eu consigo mexer, né? Sim. Se eu quiser influenciar. Se eu sou representante no campo pessoa, também aquela pessoa que está representando, ela também pode influenciar no resultado, se ela tiver ali, né? O constelador que tem que observar. Não, tá influenciando, ó, isso não é teu. E já na água não, porque a água, ela acontece movimento na água, então não tem como você... Ali vai acontecendo movimento. E a cura, né? E depois tem a constelação com cavalos, né? Então, eu acredito que falam que eles são muito sensitivos, né? Se eles têm um canal muito aberto, não sei. Dizem que, normalmente, quem tem essa experiência consegue observar melhor. Não sei se interfere ou se isso é muito pessoal. Porque, pelo que você está falando, até para quem está ouvindo e não tem entendimento, entre aspas, mas é uma representatividade, é isso? Isso, a gente representa algo ali que vai responder aquilo que eu vim buscar, é isso? Isso mesmo. E, assim... Na verdade, eu vou trazer um pouco da minha visão, tá? Tudo pode entrar no campo. Então, pode ser o cavalo, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um passarinho. Entende? Só que daí, cada constelador vai achando o seu método. E vai testar e funciona. Então, por exemplo, eu antigamente fazia os grupos na garagem da minha casa, que eu tinha uma área bem grande, a gente fazia lá. E aí, eu tinha um cachorrinho shih tzu. E aí, quando tava faltando um representante, adivinha quem que ia? O cachorro. O cachorro. Ele ia... ficava ali? Ele ia no campo, ele representava e depois terminava a constelação, ele saía do campo. Então, se quisesse fazer com o cachorro, daria com o cachorro também. Só que, claro que os cavalos, eles têm, assim, mais... Tem essa consciência. Eu acredito muito que o cavalo, ele tem uma ligação de alma muito grande com a gente. Sim. Né? Então, eles estão realmente a serviço. Apesar que todos os animais estão, mas o cavalo... Ele tem uma ligação muito forte com o homem, com o humano, no processo forte, evolutivo, exatamente. né? Na nossa evolução, a gente está muito próximo. Era o nosso meio de transporte, era, né? Exatamente. Ele ajudou a gente a desenvolver como civilização. Eu também vejo isso. Mas, assim, isso não é um tabu, né? Tipo, a pessoa fala assim, o que eu vou resolver minha vida com cavalos ou com bonequinhos de Playmobil? A questão é mais a energia, aquilo que vai ser representado ali. E se entender que o que nós estamos fazendo dentro da constelação é um movimento energético de entendimento, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Porque, assim, como é um movimento fenomenológico, a pessoa ela vai olhar e ela vai... entendi. Por exemplo, a Ana pode vir aqui e montar uma constelação. Aí você vem aqui e você monta a tua constelação. Eu venho aqui e monto a minha. Eu vou ter uma visão totalmente diferente do que ela montou no dela. E você, da sua. Então, esse movimento é o que está acontecendo dentro do nosso sistema familiar. Por isso que a gente não pode influenciar na constelação. Se a Ana falar para mim, já que isso daqui é verde. E eu falar, Ana, você tá louca? Isso daqui é cor de rosa. Não, eu tenho que dar crédito para ela, porque é o sistema dela, é a visão dela, é o sistêmico dela. É realmente, Ana, então é rosa. Eu não posso influenciar, não posso falar que eu tô vendo que é verde. Entende? Então, às vezes, assim, tem a questão das crenças. Então, às vezes a pessoa acredita em anjo, né? É uma crença religiosa da pessoa. Sim. Aparece anjo no campo. A pessoa fala, já que eu tô vendo um anjo.
Você acredita em anjo? Eu sempre pergunto, você acredita? Muito, nossa, eu oro todo dia pro meu anjo da guarda. Então tá bom, é o teu anjo que tá ali. Então a gente sempre vai trazer o que tá no sistêmico da pessoa, não é o constelador. Legal. Entendeu? E aí muitas pessoas assim têm medo porque é algo que ainda não conhece. Então tudo aquilo que a gente desconhece traz um pouco de medo, Sim. de insegurança. E o que eu falaria para essas pessoas que têm medo? Experimenta. Se você não gostar, você só não vai mais. Porque a constelação não tem como a gente explicar o que é. Tem que experienciar. Então, Ela tem por que exemplo, fazer sentido naquele momento. eu falo assim, ó, eu gosto de café. Você gosta de café? Você fala, nunca tomei café, então experimenta. Uhum. Olha, gostei do café, quero mais. Ah, tomei o café, não gostei. Não, tá tudo bem, né? Siga na Pelo tua menos paz. experimentou. Pelo menos experimentou. Exatamente. Então, para quem tem medo ou que ouve muita coisa, assim, com relação à constelação, eu sugiro isso, experimente primeiro, né? Como que você vai falar que é ruim, ou que não dá certo, ou que é isso, que é aquilo, se você não experienciar? Então, eu me permiti um dia experienciar a constelação. Eu ouvi falar, falei, gente, mas que é esse negócio de constelação? Aí fui buscar informação, porque eu acho que é isso também, a pessoa, ela fica muito de ouvir dos outros, Sim. vai você buscar. Até porque cada um vai ter uma experiência diferente, né? Exatamente. E eu fui, a primeira vez eu me assustei. Só que acho que a minha alma já estava identificada com aquilo em algum nível. Eu falei assim, eu fiquei com medo, mas eu vou de novo. E aí fui de novo, e de novo, e de novo. A ponto de querer aprender E aprender. fez tanto sentido para você que você viu como propósito de alma replicar isso e ajudar Exatamente. nesse processo. E aí hoje estamos aqui, desde 2019 já faço esses processos de constelação. Jaque, então a gente está aqui apresentando esse programa, apresentamos esse sistema que é muito interessante. Eu já fiz a constelação com você e vou fazer de novo. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, qual que é o primeiro passo? Tipo, me interessei. O que elas têm que fazer? Elas podem te procurar? Dá para fazer online? Presencial? Como que é o formato de tudo isso? Perfeito, Ana. Então, a pessoa ela pode me encontrar, acho que nas redes sociais, que hoje é o mais fácil, né? Jaqueline Moore, com 2 L's. E pode me chamar no direct. Também tem meu WhatsApp, né? 419-9852-2163. Pode me mandar uma mensagem lá que eu respondo. E se por acaso for de outra cidade, eu faço atendimento online também. Daí online a gente faz com os bonecos. Faço presencial aqui em Curitiba também. E então fico à disposição, né, para quem quiser. E para quem não se identificar com a minha forma de trabalho, né, porque eu acho que tem muito essa coisa da sintonia, eu me identifiquei, né, mas procure alguém que você tenha afinidade, né, que você olhou, eu quero aquela consteladora, me identifiquei com o jeito dela, com o trabalho dela, com o cavalo, por exemplo, eu não faço com cavalo. Aí a pessoa sabe que tem a constelação, vai com o do cavalo, né? Sim. Então, que a pessoa experimente pelo menos, né, essa busca. Eu faço de 2 formas, né, esse movimento, né, que uma forma é avulsa mesmo, né, que a pessoa vem e faz a constelação com um tema específico, ou a mentoria, quando ela já percebe que é um negócio que vem de muito antigo, né, que eu já falo, tem que passar por um processo, né, às vezes a pessoa ela tá ali só falta um startinho, uma constelação ela faz dar certo. Agora, se é algo que já vem há muito tempo se arrastando, eu já falo, um processo, uma constelação, né, você vai ter que passar por um processo de autoconhecimento. Então, vem fazer a mentoria sistêmica, que daí a gente trabalha de forma mais profunda. Então, eu trabalho tanto o avulso, a constelação, mas também a mentoria. Que legal, Jaque. Então, quem quiser entrar em contato com a Jaque, ela passou todos os contatos dela. Também lá no nosso site, no curitibanabusiness.com.br, em vitrine da empreendedora, vocês podem encontrar os dados da Jaqueline. É só acessar ali. E a gente quer agradecer a tua disponibilidade de tempo, o teu interesse e também todo o apoio que você nos dá. Muito obrigada, Jaque. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A honra é nossa, já que ter você na comunidade, ser nossa embaixadora. Antes de agradecer, eu queria fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, né, que você passou, transição de carreira, a gente está falando com empreendedoras ou pessoas de transição de carreira. O que é empreender para você, Jaque? O que foi? Eu fico arrepiada. Porque às vezes, né, as pessoas estão só naquele pezinho para empreender ali, às vezes uma palavra sua, tipo, o que é empreender? O que você vê hoje como empreender?
como empreendedora? Primeiro, eu acho que o empreender, ele é um chamado, porque não é para todo mundo. Né? Tem gente que fala assim, eu vou empreender porque eu quero... Realmente, né? E tudo bem, né, Jaque? E tudo bem, só que eu acho que é um chamado. A pessoa, ela sente, eu quero abrir um negócio, eu quero... Por exemplo, olha a mulher que faz isso daqui, gente. Eu falo, cara, se você não empreendesse com isso daqui, ela faz com aqueles negócios que faz os ourives, que fala, né? Uma máquina. E eu falo, ela lapida na mão. Na mão. É uma empreendedora. Só que aquilo nasceu no coração dela. Eu vou abrir um negócio de bonecos para os consteladores. Legal. Você entendeu? Que então, legal. eu acredito, assim, que nós estamos a serviço de algo muito grande, né? E eu acho que nós somos chamados. Eu acredito que todos nós somos chamados. E tem pessoas que vão ser chamadas a serem empreendedoras. Tem gente que vai ouvir o quentinho do coração e vai falar, eu vou fazer. Só que tem gente que vai ouvir e falar, não, acho que eu não quero. E tá tudo bem. Então, assim, eu acredito que o empreender é um negocinho que vem aqui, ó. Primeiro no coração. Que vem da alma. Verdade. E aí, a hora que a pessoa fala assim, é só dar o primeiro passo. E também estar em comunidade. Porque não dá para empreender sozinho. Eu falo assim que eu me encontrei aqui. Eu falo, vocês são meu clã. E, assim, eu me sentia muito sozinha. Né? E quando eu me sentia sozinha, eu falava assim, cara, parece que o negócio não vai. É solitário empreender, na verdade, né? Na maioria das vezes, assim, a gente tem esse feedback de mulheres, principalmente, o quanto essa busca, às vezes por necessidade, né? Por alguma coisa assim, mas ela acaba se sentindo sozinha. E aí eu deixo essa assim, se quem tem um sonho de empreender, primeiro, se é um sonho, cara, vai, porque é um negocinho que tá aqui te cutucando. E também encontre um grupo para participar que você se sinta pertencente. Exato. Entendeu? Porque faz total diferença. Eu falo assim que eu sou muito grata por essa comunidade, porque eu me sinto pertencente, entendeu? Que bom. Né? E eu vejo as outras lá, daí... Não, mas eu me sinto pertencente aqui. Cada um é de uma maneira, cada um se identifica com um e tá tudo certo, né? Mas é o pertencimento. A gente se exatamente. identifica com as pessoas. Então, eu acredito assim, quem tem o sonho de empreender, tá sentindo no coração, dá o primeiro passo. E busque ajuda, né? E busque uma comunidade para se sentir pertencente, mas vai. Porque eu acredito que é um chamado, o empreendedorismo. Buscar um conhecimento, né? E aproveitando esse teu gancho, para quem tá ouvindo a gente, empreender não precisa ser... solitário. Um voo, tipo um salto sem paraquedas, sabe, gente? Hoje existe tanta ferramenta para te ajudar a analisar antes se é viável você empreender, se o teu plano dá certo, se você tem público para aquilo que você quer fazer. Você não precisa nem sair do seu trabalho, eventualmente, se você é CLT, se você quiser testar e validar isso. Muito bem. Nós trazemos isso dentro da comunidade, né? Hoje já é um ecossistema, na verdade, que se retroalimenta de capacitação, conhecimento, justamente para isso, para que não seja esse voo solo, esse voo solitário, e que seja com pés no chão para fixar raízes, para dar troncos, folhas, frutos e aquilo que você fazer ser próspero. Então, a gente acredita muito aqui nisso. Nós temos essa visão acolhedora da empreendedora, que é muito importante. Por isso a gente tem pessoas que nem a Jaque, que olha para esse sistema mais espiritual, para entender que também isso afeta diretamente a gente. E para a gente é um prazer ter você na comunidade, ter como nossa embaixadora. A gente agradece a tua disponibilidade de explicar sobre isso. E para quem fez sentido, busquem conhecimento, busquem contato com a Jaque, ela é super aberta nas redes, você pode procurar. Se eventualmente você achar que quer fazer localmente, não é de Curitiba, eu tenho certeza que ela vai te ajudar numa orientação. E continue acompanhando a gente, seguindo a gente nas redes sociais, compartilhe isso com mais mulheres que vocês acham que precisam, porque a ideia aqui é compartilhamento de conhecimento e informação. A gente está aqui para servir, como a Jaque falou, e o intuito da comunidade é esse, é servir as empreendedoras. Jaque, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Jaque. Obrigada por essa comunidade maravilhosa, que a cada dia cresce mais e vai fazer aniversário, né? Ai, vamos. 5 vamos anos. Comemorar 5 mesmo. anos de comunidade. Obrigada. Fica com a gente. Obrigada. Logo a gente solta o próximo episódio da comunidade do Curitibana Cast. Até a próxima. Até a próxima. Saúde. Sucesso. Aê!